Saudações tricolores, eu sou o Fio, seu canal Gol de Barriga, e no vídeo da sexta-feira a gente vai falar sobre Flamengo eliminado da Copa do Brasil, Botafogo eliminado da Copa do Brasil. Vamos falar sobre oitavas de final da Copa do Brasil e os possíveis adversários do Fluminense. Foi uma boa fase, né? São alguns times grandes caíram ali, a gente vai falar sobre isso e falar mais uma vez sobre o jogo contra o Bolívar e também sobre a situação de Rodrigo Castillo, né? Então vamos rodar a vinheta e começar o vídeo da sexta-feira. Antes de começar, vou pedir para você, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, faz aquelas funções aí que ajudam muito a gente continuar o trabalho aqui para a gente bater 23 mil inscritos, tá? E deixa aqui nos comentários também quem você quer pegar na Copa do Brasil nas oitavas de final, tá? Vou ler os comentários aqui, vou ver quem é o favorito aqui entre a torcida pra gente pegar. Escreve quem você quer pegar e quem você não quer pegar, o adversário que você acha mais difícil também, tá bom? Vamos lá começar a falar sobre os jogos da Copa do Brasil da quinta fase ali, né? Atlético Mineiro eliminou o Ceará, mas quase foi eliminado, né? Foi ali nos pênaltis, o Atlético Mineiro se complicou na partida de volta. O Cruzeiro passou do Goiás. Outro jogo com pênalti foi Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, e aí passou o Furacão, né? Flamengo eliminado pro Vitória, né? Preparem que vai ter a narrativa agora de não queria tanta Copa do Brasil, o foco é Brasileirão, mas vai lembrar que o presidente dele deu entrevista essa semana falando que ia ganhar os três campeonatos, que ia brigar por isso, que mandou o Felipe Luiz embora porque perdeu o Carioca pro Fluminense. Então, assim, as narrativas mudam do torcedor do Flamengo, né? O Grêmio passou tranquilo pelo Confiança, Vasco passou também tranquilo ali pelo Paysandu, o Fortaleza passou do CRB, o Remo eliminou o Bahia, e aí a gente tá falando de uma zebra. Eu sei que são dois times de Série A, mas assim, o Bahia tinha a obrigação de ganhar do Remo e perdeu nos dois jogos, perdeu na Fonte Nova e perdeu no Mangueirão. A Chapecoense eliminou o Botafogo, né, ontem um 2-0 que poderia ter sido 3-0 se o jogador da Chapecoense soubesse regra do esporte que ele joga, né, que é o futebol. Mirassol eliminou o Red Bull Bragantino, Corinthians eliminou o Barra, Fluminense passou pelo Operário, graças a Deus, né? O Palmeiras atropelou a Jacuipense nos dois jogos, 2 goleadas. O Inter ganhou do Atlético, eliminou o Atlético. O Santos do Neymar eliminou o Curitiba e mais uma zebra, Juventude eliminando o São Paulo, tá? E aí, Fio, o que você tem a dizer sobre isso? Que agora a gente tem 15 times para enfrentar, né? São esses 15 times. Palmeiras, Cruzeiro, Vasco, Corinthians, Inter, Grêmio, Atlético Mineiro, Santos, Vitória, Atlético Paranaense, Mirassol, Juventude, Remo, Fortaleza e Chapecoense. Copa do Brasil é sorteio, né? Então, assim, não vem com esse papinho de que o time que quer ser campeão, ele tem que encarar qualquer um, Então, assim, eu no sorteio vou torcer para pegar um time mais fraco. Para mim isso é indiscutível, tá? Só para lembrar que caíram 7 times da Série A, né? Caiu Flamengo, Botafogo, São Paulo, Bahia, Red Bull Bragantino e Curitiba. Curitiba já ia enfrentar o Santos, são 2 times de Série A, Red Bull Bragantino ia enfrentar o Mirassol também, e o Bahia, o Remo, e o São Paulo e o Botafogo a Chapecoense, e o Flamengo Vitória. Então ia cair mesmo, o único que caiu para um time de outra divisão foi o São Paulo, que caiu para o Juventude. Mas foram times fortes caindo aqui, né? Flamengo, Botafogo, São Paulo e Bahia, principalmente, são 4 desfalques ali nas oitavas de final, que é bom para quem continua no campeonato. Dividir esses times aí em 3 blocos, tá? Quem eu não quero pegar. O primeiro bloco que eu acho o mais complicado. Não quero pegar o Palmeiras, não quero pegar o Cruzeiro, e aí tem 2 que, tecnicamente, são 2 times que não são acima do Fluminense, eu diria, mas são times que eu não quero pegar. Não quero pegar o Vasco, não tô afim de clássico agora, e não quero pegar o Corinthians, porque Corinthians é chato em Copa, jogar em Itaquera é complicado, então eu passo esses 4 aqui adversários, tá? Não sei se vocês concordam comigo. O outro bloco é Internacional, Grêmio, Atlético Mineiro e Santos. São times que, para mim, o Fluminense vai ter a obrigação de passar pela fase, pelo elenco, pelo ano, mas são times de camisa, times que, se puder pegar o terceiro bloco, é melhor. E o terceiro bloco, com todo respeito, nesse terceiro bloco, por exemplo, tem o Atlético Paranaense que está jogando mais que o Santos, mas assim, eu prefiro pegar o Atlético Paranaense que o Santos, mas é uma opção minha, por isso que eu quero a opinião de vocês, qual é o time que você quer pegar e qual é o time que você não quer pegar, para você deixar aqui nos comentários. Que é Vitória, Atlético Paranaense, Mirassol, Juventude, Remo, Fortaleza e Chapecoense. Eu assino
pegar qualquer um aqui agora, tá? Para mim, esse seria o mundo ideal do Fluminense nas oitavas de final. Lembrando, tá? Fluminense, quem passou para as oitavas já ganhou 3 milhões de reais ali, né? Porque tem essa grande narrativa que a Copa do Brasil paga mais que o Brasileirão. A Copa do Brasil vai pagar mais para quem chegar na final, tá? Para quem for campeão. De restante, o Brasileirão paga mais do que a Copa do Brasil. Mas, enfim, no momento que me preocupa o dinheiro, aí atrás salário de imagem, direito de imagem, eu fico um pouco preocupado, qualquer dinheiro é dinheiro, tá? E o sorteio é dia 26 de maio, é o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, vai ter transmissão aqui, geralmente é uma live bem legal que vocês acompanham muito com a gente, vai ser 11 da manhã, tá? Então a gente vai fazer uma live ali na parte da manhã e depois a gente fazer ali o Jornada no Almoço pra gente repercutir como é que foi o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Boa quinta fase, né? Que nas oitavas caiam mais uns 3, 4, a gente vai fazendo um caminho tranquilo e calmo, a gente consiga esse título. Ficou engasgado no passado, a gente não chegar na final, caindo naquela semi nos pênaltis, que não tô a fim de lembrar não, tá? Vamos falar do próximo assunto já. Para fechar o vídeo, vamos caminhar aqui para 2 assuntos rapidinhos aqui, né? Primeiro, atualização sobre os ingressos contra o Bolívar, né? Marcelo Neves atualizou ontem 41 mil ingressos, todos os setores esgotados, só tem ingresso para o setor norte. Então, meio que oficial que teremos casa cheia, teremos clima de Libertadores. Já falei isso no vídeo de ontem, me surpreendeu essa procura do Fluminense, pelo momento que a gente vive dentro de campo e também na arquibancada, mas fico feliz demais com isso, estou ansioso, vai ser um clima maneiro pra cacete de trabalhar lá, vou pra arquibancada na hora com o meu moleque, então vai ser clima de Libertadores, então acho que a gente estava precisando disso, desse sacode dessa temporada, e que da mesma forma que a nossa torcida acordou, que o time também acorde e represente dentro de campo. E se você não fez o check-in ainda, mas só tem setor norte. Pô, gente, pelo amor de Deus, o Maracanã vai estar lotado, vai estar clima maneiro pra caramba. Acho que dá pra gente acreditar com 41 mil vendidos já na quinta-feira. A gente ainda tem sexta, sábado, domingo, segunda. O jogo é na terça-feira, 7 horas, né? O horáriozinho podia ser um pouquinho mais tarde. Se o Fluminense ganhar do São Paulo, mais uma vez a importância, a gente vai brigar por 50 mil lugares, 50 mil pessoas, 50 mil torcedores do Maracanã. E acho que é um público bom, acho que aí a torcida vai fazer a parte dela. Se o time vai fazer ou não, a gente não vai saber, né? Atualizações ali, Castillo ontem treinou em separado, né? Tomou 2 pontos na canela devido àquele último lance lá, que tomou uma porrada ali contra o Operário, né? O cara lambeu a perna dele, aquela imagem bizarra dele com a perna toda cortada. Tava treinando separado porque ainda tá cicatrizando e ele não pode ter choque ali, mas não tá descartado ainda para o jogo de amanhã, tá? Ele tem o treino de hoje ainda para o Fluminense decidir se o Castillo vai estar disponível ou não, né? Provavelmente o titular seja o John Kennedy, a não ser que o Zubeldia pense em poupar. E sobre isso, interessante que comentar. Interessante não, comentar que vale comentar mesmo, né? O Fluminense postou nas redes sociais o Hulk treinando ali com o Germancano. 2 pontos. Um, que eu acho que a importância do Hulk vai ficar treinando todo esse tempo no Fluminense, principalmente que a gente sabe o Zubeldia, que tem uma adaptação, blá, blá, blá. Claro que sim, uma coisa é ele meter essa bronca de adaptação com o Midjan, ele não vai fazer isso com o Hulk, mas vai lembrar que o Savarino precisou de algumas rodadas, inclusive uma final de Carioca, que a gente, né, ele poderia ter entrado antes, que ele ficava nessa de Savarino, adaptação, colocando o Savarino só em reta final de jogo. Então acho que vai ser importante para o Hulk. E Germancano treinando normalmente, né? Então, assim, existe a possibilidade, ainda mais se o Castillo não estiver disponível para sábado, da gente ver o Cano relacionado já e podendo entrar no segundo tempo, caso fosse necessário ali. Sei que não é o momento, ninguém tá achando que o Cano vai decidir, eu não tô nessa também, mas é um centroavante nosso, é um ídolo nosso, e aí vale a gente reportar aqui. Espero que entre, o jogo esteja 3-0, igual no passado, 4-5-0, o Germancano entre e faça mais um gol ali. Ele não fez gol no passado, né? Mas que ele entre e num jogo tranquilo possa fazer um gol pra gente comemorar cada gol dele nessa reta final de carreira. Eu acho importante demais pro torcedor do Fluminense, tá bom? Galera, live hoje, lembrando, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem live aqui praticamente todo dia, de segunda a sexta, pra gente trocar uma ideia. Hoje deve ser em torno ali de mais ou menos 5 horas da tarde, porque eu vou pro Charla hoje, e aí quando eu voltar, antes do giro ali, de repente a gente faz uma live aqui para trocar uma ideia, já entrar no clima do jogo de amanhã, que é importante mais Fluminense, por causa do Brasileirão, por causa da fase do Fluminense, e também por causa do jogo de terça-feira, tá bom? Tamo junto, até a próxima, valeu.